That's right. Vamos começar a enfatizar o lance da maconha com a família. E logo logo intercala com as outras drogas e enfim. A maconha já estava explícita, né? Em casa eu meio que instituí assim, fumava dentro de casa, né? Às vezes mais moleque era mais, eles saíam, eu ia fumar, tinha um quintal grande em casa, fumava no quintal e pá. Com o decorrer do tempo, falei, ó, é isso mesmo, eu fumo aqui, vou fechar a porta. Mas é isso. Tem um lance engraçado que eu tinha um quarto, que era, né, um sobrado da minha casa, tinha um quarto lá embaixo. Um dia eu virei pra minha mãe e falei, ó mãe, vou fumar um com o povo ali, com o pessoal no quarto, e tá, e não sei o que, Vicente? Ela quis dar uma de autoritária em frente aos amigos. Isso aqui tá virando um antro. Falei, pode ser, sei lá, enfim, mas é isso que vai rolar agora, né? Fechei a porta, pá, depois a porta, assim, tem a parte de madeira, né? Eu peguei uma caneta e escrevi assim, em cima da porta, antro. Fiz uma carinha no O, assim, meio, desenhei uma carinha, né? Antro. E aí passou a ser o antro lá embaixo, né? Levava os amigos em casa, vamos pro antro? Ela lá embaixo, estava escrito, acho que se eu não me engano, eu tenho até uma foto de... Bom, enfim. O que acontecia? Essa coisa com a maconha, meus pais, né, de antena ligada em todos os meus movimentos. Às vezes eu fumava, foda-se, e aí tinha os tios, né, que ficavam também, maconha e blá blá blá. E você já via que já chegavam perto de mim, eu podia estar careta também, era o mesmo, eles já chegavam meio perto de mim, querendo me visualizar louco, assim, né? Às vezes tava mesmo, né, com o zoião vermelho esbugalhado, aproveitava até umas saídas com meus pais e os tios, de ir pra churrascaria, já dava um jeito de fumar um, né, ia rachando o bico, você sabe, comendo pra caralho, o zoião vermelho, e eles ali na mesa, assim, ele está louco. E aí, o que mudava eles verem que eu estava louco de maconha? Enfim, o lance de eu tocar na noite também, mais uma parada que eu lembrei, tocar na noite nos bares, né, da Ibirapuera, que lá tinha um terreno do lado que eu ia com o povo fumar maconha, voltava e cantava. Muitas vezes a maconha era melhor, eu estava mais retardado, assim, para subir no palco era difícil, mas não interessava, o que importava era eu fumar. Uma vez foi de fuder aquela coisa do meu pai não saber lidar com a situação direito e da forma que ele achava melhor fazer, então eu estava lá no bar, eu ia de segunda a segunda no bar já, né? Não tinha mais dia, independente de ser um dia para eu tocar ou não, ia para ver os amigos, tinha um pessoal que era um sonzinho mais intimista, né, do dia de semana, bombava no fim de semana, mas eu ia, fumar meu backlight, tomar minha breja. Belo dia, tô lá, sentado ali, o brother tocando, já ia dar uma canja, não sei o que, chega meu pai e um tio entrando no bar, eu olhei aquilo, eu falei, acredito. Aí eu fiquei só sentado, vi eles passando assim, eu olhando indignado, aquele negócio já me subiu. Vi que eu estava desabotoado. Abotoar, né? Imagina, um bagulho desabotoado. Vi eles entrando e aí fiquei olhando de cara. Porra... Aí levantei, os dois sentaram de canto ali, chamaram o garçom, um chopp assim, cada um, para olhar o ambiente, né, que sabia do bar, era o tititi do momento entre eles, né, o bar,
Eu não vou falar o nome do bar, né? Apesar dele não existir mais. Ah, posso até falar, foda-se, chamava Honolulu. Era decorado, tinha umas palmeiras, era praiano assim o ambiente. E ali na Ibirapuera, o bar que eu tocava, teve muita história esse bar. E eles chegaram, aí eu fui até a mesa, sentei e falei, olhei para os dois, que porra é essa? Que tá? Tipo, me ignoraram assim, falando, né? Falei, não acredito. Levantei, deixei eles lá. Falei tchau pro meu amigo que estava no palquinho ali tocando, fazendo um som. Voltei para casa, andando, eu ia a pé, era perto de casa e tal. Voltei para casa, entrei e falei para minha mãe, meu, eles estão pensando o quê? Foram atrás de mim, por quê, cacete? Indignado, por estar achando, né, que vai no lugar que eu... Pô, nunca deixei de ir, eles não foram mais, porque viram que não deu em nada, né? Falando nesse bar no Lulu, lembrei de uma outra história. Um dia, vamos fumar, tinha um dos músicos lá, camarada que veio com uma maconha boa. Devia ser nordestina, sei lá. Não sei, uma maconha de fuder. O louco é que, eu falo, maconha boa. Mas pra mim eu ficava tão louco, eu ficava tão sem reação que hoje em dia eu vejo como o contrário. É uma maconha muito ruim. Porque quem gosta de fumar, fala, tem um fumo do louco, né? Mas, puta, o bagulho era paulada. Enfim, fomos pro terreninho do lado, aí fumando, até o gosto, o cheiro era diferente. Teve uma hora que eu agachei assim, dei um pega no beck, abaixei assim, fiquei agachado, segurando. Quando eu levantei, soltei a fumaça, deu um apagão. Um apagão, deu não ver mais o terreno, tinha um muro na frente. Eu enxerguei assim, tipo uma floresta. Eu lembro disso como se fosse, porra, tipo uma floresta assim em volta de mim e uns barulhos dos galhos das árvores se mexendo e assim, a sensação que eu tive foi que estava vindo um monte de gente atravessando a mata assim, de repente era uma tribo indígena, sei lá que porra era aquela, e eu olhei assim, nada disso estava acontecendo, mas foi o que aconteceu para mim. Eu olhei assim, de repente veio aqueles, tipo índio americano, sabe? Eu saí correndo por causa dessa cena que estava rolando. Só que tinha um muro branco na frente. O que aconteceu? Eu saí correndo e dei de cara com esse muro. Bem desse lado também, eu lembro. E aí voltei a mim assim, vi o que tinha acontecido. Os outros dois que estavam comigo já ficaram meio apavorados, saíram, pularam o muro assim, eu sangrando assim, do olho, a cara tudo ralada. Aí eu fui andando ali, falei, caralho, louco assim, mas já tudo machucado. E aí fui andando pelo estacionamento, tinha o carro de um amigo que ele estava com a namorada dele, eu bati assim no vidro, abre aí, abre aí. Eles viram a situação que eu não estava no meu normal e todo fudido. Não abriram o carro para eu entrar. Pô, deixa eu entrar. Não, o que foi? E não quiseram deixar eu entrar. Eu tive que, me recompor e entrei lá no bar e me deram gelo e não sei o quê. Aí depois tinha que chegar em casa e contar, né, o que tinha acontecido. Eu lembro que tinha um murinho, tinha o bar aqui, tinha um murinho aqui, porque tinha uma leve rampa onde entrava o carro, assim. Sabe, você virava na rua, tinha uma rampinha assim, um murinho. Eu falei que a história que eu inventei, mais ou menos, que eu estava andando por esse muro e meu pé, eu tropecei e caí embaixo com a cara no chão. Essa foi a história que eu contei em casa, né? Lógico, não devem ter acreditado, mas foi isso que eu sustentei até o fim. Depois, no decorrer dos dias, eu fiquei com o olho roxo, assim. Roxo mesmo. Durante vários dias, eu fiquei com o olho roxo. E tinha umas amigas
que frequentavam esse bar comigo, uma delas eu até ficava e tal, e eu tinha o meu visual dark, né? Era ou o blazer ou a camisa abotoada aqui assim, e né, visual meio escuro mesmo, é aquela coisa. Ela fala, ai, isso é tão bonito que até combinou esse roxo, tipo com a vestimenta, né? O modelito combinou o roxo. Engraçado. Aliás, tragicômico, né? Enfim, eu ia falar, eu tinha terminado outro bloco falando que eu ia falar das minhas prisões, mas eu me empolguei em outro assunto, então já estou voltando para agora começar falando que eu rodei algumas vezes por causa de maconha. Valeu.